Existe uma voz acima de todas as outras. E quando Deus fala, tudo pode mudar. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa podcast Deus Fala Hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Felipe Lima e nós queremos trabalhar um tema hoje que eu creio que é um tema que o Senhor proporcionou para esse tempo, para nós estarmos conversando nesse primeiro episódio do nosso podcast Deus Fala Hoje. E o tema é: quem você é vale mais do que quem você foi? É uma pergunta. E a gente sempre questiona, né? E quem é você quando ninguém está olhando? A gente sempre questiona se você é definido pelo seu passado, pelos seus erros, pela opinião de pessoas ou por aquilo que Deus diz ao teu respeito. E essas perguntas, elas vêm ecoando o nosso ser e ela vem mudando completamente a nossa vida a partir das respostas certas para essas perguntas. Quem a gente é quando ninguém está olhando? Quem a gente é o fruto do nosso passado, a gente é o fruto do nosso presente, a gente é o fruto da opinião de pessoas, e nós queremos falar sobre essa identidade que ela tem sido construída, né, por Deus sobre cada um de nós. E como é importante neste tempo onde muitas vozes estão falando, inclusive aqui na internet, mas quando a gente escuta a voz certa, a voz de Deus, pode mudar a nossa história, pode transformar a nossa vida. Por isso, neste mundo de muitas vozes, a gente tem que identificar a voz correta e a voz do Senhor. Como eu falei, meu nome é Felipe Lima, eu sou casado há 23 anos com Marielle e nós temos 4 filhos. Eu sou pastor na Igreja Mevan, aqui no Balneário Rincão, a cidade onde nós estamos gravando esse podcast, e a gente tem muita expectativa naquilo que o Senhor ele vai fazer através desse podcast, através desse programa. E o propósito desse podcast não é simplesmente falar de religião. O propósito desse podcast é mostrar que Deus ele continua falando e ele continua transformando vidas a todo momento. E talvez você tenha chegado até aqui cansado, talvez você tenha chegado até aqui machucado ou até mesmo sem esperança. E por isso eu te convido para que você fique até o final desse podcast, porque eu creio que o Senhor, ele não tem só uma palavra para a tua vida, mas ele tem uma transformação de vida preparado para a tua vida a partir de quando você entender realmente quem você é em Cristo Jesus. E eu queria falar um pouquinho da história do podcast, como nasceu, falar um pouquinho nesse primeiro episódio, né, da minha história, de como nós chegamos até aqui, porque eu acredito que é de muita valia, né, de muita importância a gente poder entender sobre o nome podcast, Deus Fala Hoje, entender sobre o início deste programa e sobre como está baseado a nossa história, né? Em cima do que está baseada a nossa história, como nós chegamos até aqui, para que quando nós trazermos outras pessoas para estar aqui impartindo a palavra de Deus, com as suas experiências de vida através de uma transformação de Jesus, com os seus testemunhos, trazendo pessoas aqui para a gente poder estar falando acerca da palavra de Deus e dos temas, né, que a gente tem conversado, que a gente tem entendido, né, a partir do Espírito Santo de Deus. E eu queria falar aqui sobre essa minha primeira experiência com Deus. E a minha primeira experiência com Deus, ela está baseada em cima de um texto bíblico. E esse texto fica no livro de João, capítulo de número 8 e o versículo de número 32, que vai dizer assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A minha conversão de vida, a minha experiência de fato com Deus,
ela está baseada em cima deste versículo. Um versículo tão pequeno, mas carregado de tanta informação e de tanta verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, meus amigos, não é simplesmente conhecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, de fato, ela é a verdade absoluta, legítima. A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus é única. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. Porém, ela não é só uma verdade, mas escrito pelo o dono da verdade. Deus, ele é a verdadeira pessoa de qual nós estamos falando, de qual nós estamos aprendendo, crendo. E quando o texto vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade tem um nome. Essa verdade é Deus. Essa verdade é Jesus, Cristo de Nazaré. Então, quando eu conheci a verdade, não só as Escrituras, mas eu passei a conhecer o nosso Deus Todo-Poderoso, a minha história ela começou a mudar. A gente entende que o Senhor ele já nos predestinou. A Bíblia vai dizer em Efésios que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia vai falar no Salmo 139 que antes dos nossos ossos ser formado no ventre da nossa mãe, o Senhor ele já tinha um memorial escrito sobre todos os dias da nossa vida. Então, a gente entende que o propósito da nossa vida, que é o Senhor, mas pela graça, ele nos entrega esse propósito para nós cumprirmos um propósito aqui na Terra. Ele já desenhou, ele já escreveu a nossa história. E muitas das vezes, por causa de um erro, por causa de uma falha, por muitas das vezes por causa de um pecado, por causa de um deslize, muitas das vezes nós paralisamos a nossa história. Nós travamos a história que o Senhor escreveu para nós por causa de um erro. E pode ser que você esteja escutando, assistindo esse podcast e de repente pode se encontrar neste lugar, travado, numa prisão, aonde o próprio Satanás tem aprisionado a tua mente porque você falhou, porque você errou, porque você um dia não cumpriu, né, o propósito que estava predestinado por Deus para a tua vida. Você parou de cumprir esse propósito. Você parou de andar no centro da vontade de Deus. E ali, talvez, o inimigo, usando a tua falha, usando esse momento de fragilidade, de erro, de cegueira, ele te aprisiona num lugar e muitas das vezes ele tenta nos sufocar e nos matar neste lugar. E aí é onde que entra esse versículo que mudou a minha história. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu conheci a verdade que era o nosso Deus, é o nosso Deus, essa verdade ela começou a me fortalecer. Essa verdade ela começou a mudar coisas no meu interior. Não foi de fora para dentro. Eu não precisei mudar primeiro o jeito de falar. Eu não precisei mudar primeiro o jeito de vestir. Eu não precisei mudar o jeito de caminhar. O que eu precisei mudar, e era Deus mudando, me dando força, era na minha mente. Porque tudo começa pela nossa mente. A nossa identidade em Cristo ela vai sendo restaurada. A nossa identidade em Cristo ela vai sendo aperfeiçoada à medida que a gente vai conhecendo a Cristo. Essa palavra ela é tão forte de a gente conhecer a Deus com experiência, com vivência. Conhecer não é só ler a palavra. E durante muito tempo eu conhecia sobre Deus, mas não conhecia a Deus. E conhecer sobre Deus ele é muito diferente de conhecer a Deus. E quando eu estava totalmente perdido, quando tudo parecia estar acabado, quando eu estava preso dentro de uma prisão, literalmente falando, dentro de uma penitenciária, ali eu tive a oportunidade de conhecer a verdade, de conhecer de fato quem Jesus era, quem Deus era. E nesse instante onde eu começo a me relacionar com Deus,
começo a identificar pela leitura bíblica, pela meditação, quem era Deus, quem era Jesus, eu começo também a entender quem eu era e aonde eu estava. E agora eu começo a entender que eu não estava simplesmente preso por grades, mas eu estava preso na minha própria mente, por um erro que eu cometi, por uma falha que eu cometi, por não conhecer a verdade, por não ter o relacionamento de intimidade com Deus. Ou muitas das vezes as pessoas têm um relacionamento, mas param de ter, se perdem, falham, e aí depois caem nesse lugar de aprisionamento. No meu caso, eu só conhecia sobre Deus, mas eu não conhecia Deus. Eu nunca tive intimidade com o Senhor, eu conhecia o Senhor, assim como Jó vai falar no seu livro, que ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Mas quando Deus se apresenta para ele, de dentro de um redemoinho, ele fala para o Senhor, agora os meus olhos te veem. Então, a diferença é que ele conhecia sobre Deus, mas quando Deus fala com ele, quando Deus se apresenta para ele na sua plenitude, ele agora começa a enxergar com seus próprios olhos. Ele começa a ter experiência sobrenatural com Deus. E é nesse lugar que eu quero te encorajar, é nesse lugar que eu quero te incentivar a partir desse primeiro episódio desse programa, para que você saia da zona do conforto, para que você possa se despertar para esse novo tempo. O Senhor tem um novo tempo para as nossas vidas e esse tempo se chama hoje, se chama agora. E nós precisamos entender essas verdades de Deus para que nós possamos andar segundo o propósito que nos foi proposto pelo Senhor. Romanos 8:28 vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A primeira parte desse versículo vai falar que quem ama a Deus, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E a minha pergunta para você é: você ama a Deus? Se você ama a Deus, ainda assim não é suficiente para todas as coisas cooperarem para a tua vida. Porque o versículo continua, depois da vírgula, vai dizer que para aqueles que andam segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e que andam segundo o seu propósito. Veja bem que não adianta só amarmos a Deus se nós não andarmos segundo o propósito do Senhor. Para que a gente entre e ande segundo o propósito do Senhor, nós precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer os seus caminhos, precisamos conhecer a sua verdade, a sua palavra fiel e verdadeira, a sua palavra irrevogável, imutável e fiel. E para isso nós começamos a ter um encontro com Deus e a partir desse encontro com Deus, o Senhor ele começa a mudar e transformar a nossa história. Começa a nos colocar no centro da vontade dele. E engraçado que Deus, quando começa a falar comigo a partir desse lugar de aprisionamento, quando as letras da Bíblia soltam, cada versículo, eles saltam no meu coração e eu começo a entender essas verdades, eu começo a ter intimidade com Deus e conhecer quem é Deus de verdade, conhecer Deus não só como um Deus poderoso, um Deus majestoso, glorioso, mas conhecer a Deus como meu Pai, o meu Abba. Quando eu começo a entender quem era Jesus de verdade, de fato, que ele era filho de Deus e tudo que ele fez para mim e para você, tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele ainda faz e tudo aquilo que ele ainda vai fazer. O Senhor, ele é o centro das nossas vidas. O Senhor, ele é o centro das nossas mensagens. O Senhor Jesus, ele é o centro de todas as coisas. Então, quando Deus começa a falar comigo, algo começa a mudar. E muitas pessoas enxergavam apenas um condenado, o Senhor, ele enxergava um filho. E enquanto eu via um passado sendo destruído, um passado sendo acabado, Deus, ele estava escrevendo um novo futuro para mim. O Senhor estava escrevendo uma nova jornada para a minha vida. E nessa nova jornada, a Escritura de Deus, ela estava me ensinando quem eu era nessa jornada e me ensinando que não estava tudo acabado. E eu volto a interagir com você aqui nesse vídeo,
E eu sinto de Deus para falar para a tua vida que de repente você pode estar se sentindo assim. Você de repente está se perguntando quem você é nessa jornada. De repente você tem se questionado qual é o propósito que o Senhor tem para a tua vida neste tempo que se chama agora. E eu venho te falar que o Senhor ele tem um propósito maravilhoso para a tua vida e que a tua vida não tem acabado. Não permita que o teu passado ele coloque um ponto final na tua história, não. Não se permita. O Senhor tem muito mais para a tua vida. O Senhor tem muito mais para a tua história. Basta você se conectar com essa verdade, conhecer a verdade, porque ela vai te libertar dessa prisão que talvez você se encontra hoje. E se você se encontra fora dessa prisão, tem muito mais coisas que nós precisamos entender a partir da intimidade com Deus. O Senhor é um Deus que quanto mais nós conhecemos, mais nós se apaixonamos, mais nós queremos conhecê-lo, de glória em glória. O Senhor ele vai se aperfeiçoando nas nossas vidas. E naquele lugar onde eu me encontrava, dentro de uma prisão, ali eu tive a minha vida transformada. Naquele lugar eu descobri que a minha vida não estava no final. Eu descobri algo que mudou a minha vida, a minha história. E eu entendi que Deus entra em lugares onde que muitas pessoas não pisam e muitas pessoas não querem pisar. O Senhor ele não tem limite de espaço, de tempo. O Senhor ele pode estar em todos os lugares. O Senhor ele pode todas as coisas. O Senhor ele é onisciente, ele é onipotente e também ele é onipresente. E veja bem que dentro daquele lugar, o Senhor ele começa a mudar a história de uma pessoa que já estava praticamente desiludido pela vida, desiludido pelos erros que eu tinha cometido. Mas o Senhor ele entra na minha história e ele começa a mudar. Mas teve um jeito para que isso acontecesse. Ali naquele lugar eu comecei a mudar as minhas atitudes, os meus hábitos, os meus pensamentos. E eu comecei a orar. E a oração, ela é uma chave que ela abre portas espirituais. Naquele lugar eu comecei a entender o poder da oração. Naquele lugar eu comecei a me dedicar à leitura da palavra de Deus e sobre essas verdades, debruçadas agora sobre elas, entender o caminho que Deus tem para cada um de nós. Naquele lugar eu comecei a praticar o jejum, o sacrifício da carne, matando os desejos carnais para que o Espírito fortalecesse a minha vida, o meu espírito, para que o espírito fosse fortalecido. E em pouco tempo, irmãos, Cristo ele foi reconstruindo tudo aquilo que o pecado havia destruído. E o Senhor começou a me fortalecer através dessa intimidade. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo que a prisão, ela não foi um lugar onde eu perdi a minha vida. Pelo contrário, a prisão, ela foi um lugar onde Cristo se manifestou para mim. A prisão, para mim, ela foi um lugar onde eu encontrei Jesus, onde eu encontrei a verdade. E talvez hoje você também esteja vivendo nessa prisão. Talvez a tua prisão possa ser diferente da minha, mas necessariamente a gente precisa de algo em comum. A gente precisa conhecer a verdade. Conhecer de fato quem Jesus é. E nesse momento, talvez, a tua prisão pode ser uma prisão de medo, uma prisão de culpa. Talvez a tua prisão pode ser uma prisão de vício. Você pode estar numa prisão de ansiedade, eu não sei, ou talvez uma prisão de vergonha. Mas eu quero te dizer uma coisa. Cristo, ele não começa mudando simplesmente o comportamento. Cristo, ele começa mudando a nossa identidade. E a nossa identidade, ela começa a ser transformada a partir do conhecimento que nós temos por ele. Por isso conhecereis a verdade vos libertará. E quando você entende quem é Cristo, a sua maneira de viver, ela muda naturalmente. Nós precisamos entender que antes de nós descobrir o nosso destino, nós precisamos descobrir a nossa localização. Existe um aplicativo, o Waze, que a gente costuma usar no carro, e para a gente poder descobrir o tempo, a distância, da onde a gente vai querer ir, a gente digita ali
aonde nós queremos ir. Mas para que o Waze, o aplicativo, ele calcule a distância, para que ele calcule o tempo, eu preciso ativar a minha localização. Eu preciso entender aonde que eu estou. O aplicativo precisa entender aonde que eu estou para fazer o cálculo do destino. E nós entendemos que o nosso destino é no reino de Deus, mas nós precisamos entender a nossa localização. A nossa localização, ela não é simplesmente a terra, mas a nossa localização é aquilo que define o nosso destino. Nós precisamos entender o nosso propósito, nós precisamos entender quem nós somos, nós precisamos entender a nossa identidade. Entendendo a nossa identidade, a gente também começa a enxergar coisas que antes nós não enxergávamos. Porque para a gente entender a nossa identidade ser transformada, nós precisamos entender quem Jesus é, quem Deus é. Então, quando nós entendemos quem Deus é de verdade, de fato para nós entendemos a nossa paternidade. E entendendo a nossa paternidade, nós vamos conseguir entender a nossa identidade. E quando nós entendemos a nossa identidade, nós sabemos agora o que nós devemos fazer para chegar no nosso destino. Esse é o propósito. E aqui abre um leque de observações, de palavras, de testemunhos que a gente vai querer dividir com cada um de vocês aqui no podcast, através de convidados que nós vamos estar trazendo para sentar e nós ter um tempo de mesa para estar conversando, para estar dialogando a respeito desses testemunhos, dessas verdades. E outra coisa que eu entendi dentro desse meu problema foi que a gente não consegue mudar sozinho. Por muitas e muitas vezes eu tentei mudar. Por muitas e muitas vezes eu tentei parar de fazer as coisas erradas. Mas sozinho a gente não consegue. Talvez você também tenha tentado já parar diversas vezes e também não conseguiu. Mas ninguém vence essa batalha apenas com força de vontade ou com a força do nosso próprio braço. Essas batalhas, elas precisam ser vencidas com Jesus. E foi quando eu conheci Jesus que eu descobri que a transformação, ela não acontece pelo esforço, mas ela acontece pela graça de Deus. É uma graça de Deus que nos envolve, é uma graça de Deus que nos atrai cada vez mais para o coração dele. Irmãos, e tem coisas que não adianta a gente falar aqui. Tem coisas que a gente precisa experimentar. E se talvez você ainda não experimentou sobre essa graça, eu te convido a se render ao Senhor, a se converter ao Senhor, para que você possa experimentar quão bom e agradável é viver em união com o Senhor e com os nossos irmãos. A palavra de Deus, ela tem esse poder. A minha vida foi transformada a partir da meditação da palavra de Deus, pelas orações e pelo jejum. Essas três coisas, elas caminham comigo há mais de 14 anos de entendimento, há mais de 14 anos liberto, há mais de 14 anos fazendo as mesmas coisas, aprendendo e falando sobre a palavra de Deus. Glória a Deus. 14 anos, irmãos, liberto. 14 anos fazendo aquilo que a gente foi chamado para fazer. Fazer não significa ter habilidade para fazer alguma coisa. Mas o fazer aqui é aprender a ser um filho dedicado ao Senhor. Mesmo com falhas, mesmo com erro, mesmo com pecados. Nós somos seres humanos. Mas todos os dias nós reconhecemos quem Cristo é na nossa vida. Reconhecemos que somos falhos e que se não for a graça dele, não adianta de nada. A graça do Senhor, como diz Jesus para Paulo, era aquilo que bastava para ele. A minha graça te basta, Paulo. É a graça de Deus que nos basta. É a graça de Deus que nos segura pela mão todos os dias. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos alimenta. É a graça de Deus que faz nós avançarmos e prosseguirmos no nosso propósito real e verdadeiro. E como é bom a gente estar envolvido pela essa graça e pela essa glória do Senhor. E hoje eu quero deixar uma pergunta
aqui para você. E a pergunta é: quem você tem permitido definir a sua identidade? Quem você tem permitido definir a sua identidade? É o seu passado? É as pessoas? Ou é Deus? Pense nisso essa semana. Quem tem definido a sua identidade? Seu passado não pode definir a sua identidade. As pessoas não podem definir a tua identidade, quem você é. Quem define a tua identidade é Deus. É Deus que sabe os caminhos que Ele preparou para você. É o Senhor que te elegeu nele antes da fundação do mundo. É o Senhor que te conhece e que te formou, e que antes dos teus ossos ser formados no ventre da sua mãe, o Senhor já tinha um memorial escrito sobre todos os dias da tua vida. É o Senhor que conhece da tua história. É o Senhor, é o único que pode definir a tua identidade. Aleluia! E essa pergunta, ela vai ficar aqui, gravada, nesse primeiro episódio. Quem você tem permitido definir a sua identidade? E se você chegou até aqui, comente aqui nos comentários. Deixe aqui escrito quem você está permitindo definir a sua identidade. Se é Deus, coloque que é Deus. Se é as pessoas, se é o mundo, coloque aí também. Mas eu creio que você não vai colocar que é as pessoas, não vai colocar que é o mundo. Nós não podemos se conformar com as coisas deste presente século, deste mundo. Mas a nossa mente precisa ser transformada pela palavra de Deus. É o Senhor que está alinhando os nossos corações. É o Senhor que tem definido a nossa identidade. Então você pode responder essa pergunta aqui. Eu contei aqui um pouquinho da minha história, da minha conversão, de fato, bem resumido de como que tudo aconteceu. Nós poderíamos estar iniciando esse primeiro episódio, já trazendo alguém, a gente conversando, como vai ser, né, daqui para frente. Mas eu acredito que nós precisamos imprimir a identidade do programa, nós precisamos trazer a base do programa, para que você que vai nos acompanhar, que vai caminhar com a gente, seja conhecido, seja pessoas que ainda não nos conhecem, mas que possam entender a verdade desse programa. Nós não estamos aqui diante de uma câmera simplesmente para ser visto ou para atingir seguidores ou like. Tudo isso é consequência, irmãos. Nós estamos aqui para pregar a verdade. Nós estamos aqui para falar sobre a palavra do nosso Deus, para falar sobre transformação de vida, para entrevistar pessoas e descobrir de fato como que elas enxergaram essa verdade, assim como eu estou contando essas histórias. Então, a gente está iniciando esse programa trazendo esse tema e trazendo também essa palavra sobre identidade. E eu queria falar também que nos próximos episódios, ou no próximo episódio, nós vamos tratar, né, nós vamos conversar sobre também uma pergunta que pode mudar totalmente a tua caminhada. E essa pergunta, ela é: como ouvir a voz de Deus quando parece que Deus está em silêncio? Fica essa pergunta para você pensar. E no próximo episódio nós vamos estar aqui trazendo essa resposta, aquilo que nós entendemos sobre uma resposta sobre essa pergunta. Como ouvir a voz de Deus quando parece que Ele está em silêncio? E se esse episódio, irmãos, falou com vocês, compartilhe com alguém que talvez também possa estar precisando ouvir essa palavra e caminhar com a gente nessa longa jornada que nós queremos começar, né? Já iniciamos a partir de hoje, glória a Deus. Compartilhe com alguém, encaminhe para alguém essa palavra, para que a gente possa levar o evangelho adiante. Essa é a nossa missão, é fazer o ID, é participar da grande comissão. Nós temos um propósito. A nossa identidade, ela foi definida por Cristo Jesus a partir do momento que nós conhecemos Ele de verdade. E todos os dias nós estamos conhecendo a Cristo. Aleluia! E Deus, Ele continua falando. Deus, Ele continua transformando vida. E talvez a próxima pessoa, ela precisa ouvir exatamente essa mensagem. Então compartilha. E eu queria lembrar vocês que quando Deus fala,
tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Eu queria deixar aqui o meu grande abraço para vocês. Até o próximo episódio e que Deus ele possa abençoar a vida de cada um de vocês. Vamos juntos nessa nova etapa, nessa nova jornada, nesse novo ciclo que o Senhor preparou para nós. Deixe aí o seu comentário. Se você também quiser deixar alguma opinião sobre esse primeiro episódio, sobre esse programa, deixar aí a sua sugestão. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Deus Fala Hoje. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até a próxima.